Olá, vamos dar continuidade então às nossas aulas de arquivologia, ainda no assunto conservação de documentos. Bom, como a gente viu anteriormente, os fatores que comprometem a qualidade e a conservação dos documentos são divididos na bibliografia arquivística em três grupos. Fatores físicos, também chamados de fatores ambientais, fatores químicos e fatores biológicos. Bom, nas aulas anteriores, a gente já trabalhou os fatores físicos e os fatores químicos. Vamos ver então o que seriam os fatores biológicos e aí os cuidados que a gente tem que ter para conservar os documentos desses fatores. Vamos lá então? Então olha só, quando a gente fala em fatores biológicos, a gente está falando de seres vivos que de alguma forma podem comprometer a qualidade dos documentos. Bom, nós teríamos aí como destaque o quê? Vários tipos de insetos, baratas, traças, cupins, micro-organismos, fungos, bactérias. Bom, nós teríamos problemas também com ácaros, roedores, ratos, e principalmente o ser humano, o homem. Então você tem aí vários elementos que você pode ter aí ingressando no ambiente de arquivo, naquele local que guarda documento, e acabar provocando estrago e deteriorando os documentos antes do tempo. Então o que nós vamos fazer agora, eu vou te mostrar na bibliografia arquivística algumas observações a respeito desses fatores, que são justamente aí essas observações que costumam cair em prova. Então o que o examinador costuma fazer é o quê? É buscar manuais de conservação do Arquivo Nacional, manuais aí publicados em várias editoras, e aí a partir dessas observações, dessas recomendações que existem na bibliografia sobre o assunto, acabam copiando isso aí e colocando na prova. Vamos lá então? Então olha só. Uma bibliografia muito adotada nesse assunto é o livro da Marilena Leite Pais, editora FGV, inclusive utilizado para vários assuntos, inclusive este, conservação de documentos. O nome do livro é Arquivo, Teoria e Prática, editora FGV. Bom, qual a observação que ela coloca lá? Então, dentre os elementos biológicos, ela destaca que nós temos problemas aí com determinadas pragas. E qual é o problema? Determinados insetos, que estaria relacionado a isso, são atraídos pela celulose do papel, cola, goma ou caseína. São elementos aí que formam o papel principalmente. Mas a umidade é a principal causadora do seu aparecimento, pois nesse ambiente encontram condições ideais para se desenvolverem. E quando ela coloca aqui umidade, ela está se referindo a umidade alta. Então olha só, para você ter um controle acerca aí dos insetos, micro-organismos, pragas que podem comprometer os documentos no ambiente de arquivo, é interessante ter um bom controle de umidade, evitar a umidade muito alta. Principalmente quando a gente tem aí, que a gente percebe no dia a dia, arquivos instalados às vezes em porões ou subsolos. Então você sabe que não é recomendável nesses locais, porque são locais com muita umidade, e justamente por esse tipo de coisa, o que acaba provocando aí aparecimento de insetos, micro-organismos, enfim. Então é interessante ter um bom controle com relação à umidade para evitar esses elementos. Bom, olha só. No Manual Técnico de Preservação e Conservação do Arquivo Nacional, então aqui já é outra bibliografia, a gente tem também algumas recomendações com relação a isso. Então o que o manual chama de biodeterioração, ou seja, elementos vivos, seres vivos, que podem deteriorar, ou seja, comprometer a qualidade dos documentos. Então o que o manual cita como biodeterioração? Trata-se das deteriorações e deformações causadas por agentes biológicos, notadamente fungos, insetos e roedores. Então você vê que muda o jeito de falar, mas está de acordo lá com o livro da Marilena. Então vários elementos vivos, insetos, micro-organismos, roedores, ratos. Então olha só, as causas dessas deteriorações são decorrentes principalmente de dois fatores. Então vamos lá, então você viu que lá no livro da Marilena, ela destaca a umidade alta. Aqui no Manual de Conservação do Arquivo Nacional, o que eles sugerem? O que eles citam como fatores que comprometem, que acabam favorecendo a ação dos insetos e micro-organismos? Olha só, a existência de alimentos nos componentes formadores do papel, como celulose, açúcares e glicose. Então, na verdade, a gente viu que lá no livro da Marilena ela também citou isso aí, aqui foi mais explícito. Então você sabe que o papel ele é feito de madeira, e a madeira, por alguns tipos de micro-organismos, insetos, acaba servindo de alimento. Então eles procuram no papel alimentos. Por exemplo, você já sabe que na sua casa, por exemplo, você pode ter problema com traça, formiga, justamente que eles procuram alimentos no papel e às vezes até nas roupas da sua casa. Enfim, tá aí um primeiro fator. E o segundo, olha só,
o encontro de ambientes adequados em termos de umidade e temperatura. Então a gente viu lá na bibliografia anterior que ela destacou que a umidade muito alta favorece, né, o aparecimento de insetos e micro-organismos. Então essas condições de umidade e temperatura favorecem a vida, o desenvolvimento e a reprodução desses agentes. Deste modo, qual é a recomendação? A prevenção imediata é o controle dos parâmetros ambientais de umidade do ar, umidade relativa, e temperatura das áreas de guarda de acervos. Bom, juntando tudo isso aí, o que a gente percebe? Então, para você evitar infestações de insetos, micro-organismos, roedores, o ideal é ter um ambiente climatizado, evitando principalmente a umidade alta. Então, com controle de umidade e temperatura, já é meio caminho andado para evitar esses elementos. Vamos avançar mais um pouquinho? Então, olha só, uma questão de prova aqui para a gente confirmar, né, que os examinadores costumam buscar nessas bibliografias, né, as questões aí que vão formar as provas. Olha só. Com o objetivo de evitar surpresas desagradáveis nos locais de guarda de documentos, é necessário que o arquivista conservador, quer dizer, que cuide da conservação dos documentos, realize diversas ações com vistas à conservação preventiva do acervo e à preservação do arquivo permanente da instituição, independentemente da região ou do país de sua localização. Bom, agora vem o que interessa. Nesse sentido, a primeira ação realizada visando impedir a proliferação de insetos e micro-organismos no depósito do acervo é o controle de quê? Olha que interessante, se a gente pegar aqui o manual do Arquivo Nacional, olha só, como é que termina? Deste modo, a prevenção imediata é o controle dos parâmetros ambientais de umidade e temperatura. Olha o que ele colocou aqui, ó, a primeira ação para impedir a proliferação de insetos. Então você vai buscar justamente essa informação. É controlar o quê? Então, pelo que a gente viu aqui, olha lá, umidade e temperatura. E aqui na questão, nós temos a umidade relativa do ar, que no caso aqui, ó, o R, umidade relativa do ar. Então, temos a letra B como item correto. Vamos lá, um item aqui de certo e errado. A ação danosa dos agentes biológicos sobre os acervos documentais, então insetos, micro-organismos, independe, ou seja, não tem nada a ver com as condições ambientais do depósito de arquivo. Claro que não. Então, a gente acabou de ver que o principal problema que favorece a infestação de insetos e micro-organismos é justamente um mau controle ambiental, ou seja, o não controle de umidade e temperatura. Portanto, item incorreto. E essa aqui. Alguns fatores degradam o documento, devendo o técnico de arquivo, que a prova era para esse cargo, estar atento a esses fatores, que podem ser, por exemplo, agentes físicos, não tem a ver com o ambiente, iluminação, temperatura e umidade, agentes químicos, como por exemplo a poluição atmosférica, né, fumaça, poeira, e além disso também deve estar atento a alguns agentes biológicos, como por exemplo insetos, roedores e o quê? Então o que você percebeu? Agentes biológicos são seres vivos que podem comprometer aí a qualidade dos documentos no arquivo. Então você vai buscar nas opções onde você encontraria um ser vivo aí nessas opções. Qual seria? Letra E, fungos. Aí, então, agentes biológicos são seres vivos. Bom, avançando mais um pouquinho. Então, quando a gente fala aí nos cuidados para a conservação dos documentos, uma palavrinha importante é a palavra acondicionamento. Então, você vai ter muita questão envolvendo essa palavra. O que significa isso? Então, acondicionamento refere-se à embalagem em que o documento é guardado, a fim de protegê-lo e conservá-lo durante o período em que estiver arquivado. Por exemplo, um envelope, uma pasta, uma caixa. Então analise aqui comigo. Quando a gente guarda documento, é importante que ele seja colocado em uma embalagem adequada. Então você vai ter que ter embalagem, uma pasta, por exemplo, um envelope. Para quê? Para proteger o documento, né, do dia a dia, da sujeira, do manuseio, e manter esse documento guardado e conservado. Na sua casa, por exemplo, como é que você guardou, por exemplo, seu diploma? Seu diploma aí da faculdade, do ensino médio, o que você fez? Colocou solto debaixo do colchão? Claro que não. Provavelmente você manteve ele dentro de uma embalagem. Então, uma pasta, um envelope, etc. Então essa embalagem tem que ser escolhida de forma que conserve o documento. Então a gente vai ver daqui a pouco algumas recomendações que a bibliografia sugere a respeito da escolha das embalagens. Por enquanto, o interessante é você gravar essa palavrinha aqui, ó. Acondicionamento. Então o termo acondicionar o documento tem a ver com a embalagem que ele está guardado. Então, por exemplo, se você guardou o seu diploma no envelope, eu posso dizer que ele está
acondicionado no envelope. Então tem a ver com a embalagem que você colocou em volta dele. E essa embalagem visa justamente proteger o documento e até facilitar a localização depois. Porque na hora que você vai buscar documento, você vai tendo ali as pastinhas todas organizadas e quando você puxa a pasta, tem ali vários documentos acondicionados lá dentro. Bom, avançando mais um pouquinho. Olha essa questão aqui, ó. É possível verificar que o documento de arquivo foi bem acondicionado. Então você vai lá verificar se ele está bem acondicionado. O que você vai olhar? Quando ele está embalado adequadamente, de acordo com o material, né, o suporte físico dele. Então a questão simplesmente quer que você diga se o termo acondicionado se refere realmente à embalagem que foi usada para guardar o documento. Perfeito. Então tá aí, ó. Você vai ver se ele está bem acondicionado, se ele estiver bem embalado, na embalagem correta, de acordo com o tipo de documento, de acordo com o material. Bom, agora aqui algumas recomendações a respeito, né, desse acondicionamento. Então vamos pegar aqui um manual de recomendação do Arquivo Nacional que fala sobre o assunto. O que ele diz? Os dossiês, os processos e os volumes devem ser arquivados em pastas suspensas ou em caixas de acordo com as suas dimensões. E aqui é uma coisa bem simples. Em cima disso aqui dá para o sujeito inventar um monte de questão. Qual é a ideia aqui? É que você deve escolher embalagens maiores do que o documento. Então é uma coisa básica, mas dá para inventar muita questão em cima disso. Então quando você vai guardar, por exemplo, seu diploma, então você tem ali um diploma no tamanho, por exemplo, A4, se fosse o caso, né, aquele tamanho de folha normal. Então quando você vai colocar numa pasta ou no envelope, o ideal é que ele fique inteiro. E é uma coisa meio que óbvia. Porque se você for guardar um documento no envelope menor do que ele, você vai ter que dobrar a folha, e isso faz com que o papel quebre, perca a resistência e se rasgue. Então você vê que é uma ideia bem simples, mas é o tipo de questão que na hora da prova a pessoa acha até que não, deve ser pega isso aí porque é muito básico. Então questão de prova envolvendo isso. As embalagens devem ser de tamanho maior do que os documentos que serão abrigados nela. Claro, então a embalagem tem que ser um pouco maior. Não é à toa que quando você compra uma pasta suspensa, aquela pasta de elástico, geralmente elas são pouco maiores que os documentos do tamanho A4, que são documentos do tamanho padrão. E às vezes você vai guardar o seu diploma, muita faculdade, em escola, emite um diploma num papel maior, né, para ficar bonito, etc. E na hora de guardar na pasta ele não cabe. Aí você vê que aquela beiradinha que fica do lado de fora vai estragando, porque você não conseguiu colocar dentro da embalagem. E se você dobrar, pior ainda. Você vai quebrar todo o documento. Então a embalagem tem que ser do tamanho, ou maior, né, um pouco maior do que o documento que vai ser acondicionado nela. Olha outra observação, que é justamente um complemento com isso que eu estou falando. As medidas das caixas, envelopes e pastas devem respeitar formatos padronizados. Em que sentido? Então quando você vai montar um arquivo, é interessante montar um padrão. Então você vai ter, por exemplo, você abre o armário e tem lá 1000 pastas com os documentos guardados. É interessante que você tenha um padrão, compre pastas do mesmo tamanho, iguais, para documentos com as mesmas características. Para evitar aquele arquivo onde você tem cada pasta de um tamanho e tal, que fica meio estranho, até esteticamente dificulta ali a organização. Então você vai manter um padrão, de preferência pastas padronizadas, aquelas mais comuns no mercado, então pastas suspensas, pasta Z, e aí na hora de organizar, a pasta, o envelope, a embalagem, olha só, devem ser sempre superiores, ou seja, maiores, aos documentos que irão abrigar. Então aquilo que eu comentei ainda há pouco. Olha só questões de prova falando disso. Os documentos em suporte papel não devem ser dobrados, para evitar que eles fiquem quebradiços. Ok. Por isso que a embalagem tem que ser maior do que o documento. E essa aqui. As medidas das embalagens devem respeitar formatos padronizados e devem ser superiores, ou seja, maiores, às dos documentos que nelas serão abrigados. E você percebeu que pegou exatamente dessa bibliografia aqui, ó. Então praticamente copiou e colou. Perfeito. E essa aqui. As embalagens devem ser de tamanho maior do que os documentos em papel, a fim de evitar dobras e rasgos. De novo, perfeito. Vamos lá. Para que se ajustem à embalagem, os documentos devem ser dobrados. Olha que questão aqui, olha que sacanagem que o examinador fez aqui. Então ele está sugerindo o quê? Que se o documento for maior do que a embalagem, é só você dobrar e encaixar ele dentro da embalagem. Claro que não. Então a gente tem que evitar dobrar documento e a embalagem tem que ser maior para evitar isso. Portanto, item incorreto. Bom, mais uma recomendação desse manual do Arquivo Nacional.
para preencher os espaços das caixas que não estiverem completamente cheias. Então, olha só, o que ele está querendo dizer aqui, ó. Quando a gente guarda processo, por exemplo, então você deve conhecer um processo, aquela capinha de cartolina, que a gente coloca eles geralmente em caixas de arquivo, né, normalmente papelão, né, para guardar e buscar o processo no dia a dia. E às vezes, na hora que você coloca os processos dentro da caixa, sobra um espaço. O que costuma acontecer? Quando sobra espaço na caixa, a tendência do papel é relaxar ali e ficar todo torto. Então não é interessante deixar espaço vazio dentro das caixas. E agora nas bibliotecas. Você já percebeu que na biblioteca, quando coloca os livros na estante, então imagina aqui um livro em pezinho na estante, e no final tem aquela cantoneirazinha, né, de canto do livro, que mantém um livro ali apertadinho para ele não ficar torto. Porque quando o papel fica solto, a tendência dele é ficar ali bambeando, ficar todo torto e acabar estragando. Então qual seria a recomendação aqui? Quando sobrar espaço dentro da caixa. Deve-se utilizar cartões de espaçamento, então um material específico, né, próprio para se usar em arquivo, então que você vai colocar como se fosse um documento ali para preencher o espaço vazio. Confeccionado em material alcalino. Então você vai lembrar lá das aulas da aula de elementos químicos, que os elementos ácidos tendem a danificar o documento e acaba contagiando, tornando o documento mais velho. Então o material recomendado é material de pH neutro ou material alcalino. E esse manual do Arquivo Nacional sempre sugere material alcalino. Só que algumas bibliografias sugerem material de pH neutro, então acaba sendo certo também. Então beleza, então você vai usar esse material alcalino ou neutro, dependendo da bibliografia, e aí somente no caso de sobra de espaço dentro das caixas, para evitar a deformação dos documentos. Então, caso sobre espaço, você preenche com esse tipo de coisa, e aí mantém o documento retinho, apertadinho ali, sem ficar torto aí, bambeando dentro da caixa. Perfeito? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem na sequência. Então, olha só, está aqui justamente um exemplo prático. Então, você guardou o processo aqui dentro da caixa, está sobrando espaço, a tendência dele é ficar todo torto. Então é isso que vai acontecer. Aqui o que a gente fez? Olha só. Você percebe que aqui tem como se fosse uma caixinha vazia dentro da caixa maior. Então está vazia, mas é só para manter o processo preso aqui, ó, retinho. Então se você tem a caixa cheia, não tem esse problema. Então se sobrar espaço vazio, para evitar esse tipo de coisa, então utilizar esses espaçadores, né, tem muita bibliografia que chama de calço, né, para manter ali o documento, né, principalmente o processo, retinho, sem estragar. E esse material, pelo que a gente percebeu, tem que ser um material alcalino ou, dependendo da bibliografia, com pH neutro, né, para a acidez não contagiar os documentos. Bom, avançando mais um pouquinho, olha essa questão aqui. Recomenda-se que sejam deixados espaços vazios nas caixas onde os documentos estão armazenados para evitar danos aos documentos quando for retirado das caixas. A sugestão é deixar espaço vazio dentro da caixa. Claro que não. É justamente o contrário, tem que evitar esses espaços vazios, mantendo a caixa cheia ou usando, né, pelo que a gente viu aqui, esses espaçadores para evitar que o documento estrague. Bom, agora vamos para outra palavrinha. Então, acondicionar, pelo que a gente viu antes, seria colocar o documento numa embalagem e armazenar. Então, o armazenamento faz referência ao local ou ao mobiliário em que o documento é guardado. Geralmente depois que ele já está devidamente acondicionado. Por exemplo, armários, estantes, gavetas, prateleiras. Eu dei o exemplo ainda há pouco do seu diploma em casa. Então você deve ter guardado ele em quê? Dentro de um envelope, dentro de uma pasta, e provavelmente depois colocou numa gaveta, numa estante, num armário. Então esse ato de colocar o documento no mobiliário adequado é o que a gente chama de armazenamento. Então colocar na embalagem, acondicionar. Colocar no mobiliário, armazenar. Geralmente, quando você guarda o documento, o que você faz primeiro? Coloca na embalagem, acondiciona e depois armazena. E o material de armazenamento também tem que ser escolhido de acordo com o tipo de documento, o tipo de material que você vai guardar. Então, para guardar documento em papel, por exemplo, é diferente guardar mídias digitais, fotografias, fitas de vídeo, enfim. Então, todo o material de acondicionamento e de armazenamento, você vai escolher estudando, né, o material físico ali que forma seus documentos. Então, olha só, questão de prova. Concurso do STF. O acondicionamento dos documentos de arquivo está relacionado às embalagens, enquanto o armazenamento se refere ao mobiliário. Perfeito. Tá vendo? É a diferença entre acondicionar e armazenar. E essa aqui, o acondicionamento,
consiste na guarda dos documentos nos locais a eles designados. Opa, tá estranho. E o armazenamento se refere à embalagem do documento. Isso é importante para a conservação e preservação dos documentos. Então você percebeu que está invertido, né? Então é justamente o contrário. Acondicionar tem a ver com embalagem e armazenar tem a ver com local ou mobiliário. Então tá aí item incorreto. Bom, vamos para mais uma recomendação do Arquivo Nacional com relação a esse assunto. O mobiliário facilita o acesso seguro aos documentos, promove a proteção contra danos físicos, químicos e mecânicos, e também os documentos devem ser guardados em arquivos, estantes, armários ou prateleiras, apropriados a cada suporte e formato. Então, o que eu comentei ainda há pouco. Então, você vai ter que escolher o mobiliário adequado de acordo com as dimensões físicas do documento, o tipo de material. Então, você vai buscar o mobiliário de acordo com isso, assim como as embalagens. Então tem que ser feito um estudo para escolher o melhor tipo de armário, estante, prateleira, gaveta. Então o ideal é que dentro do arquivo, cada tipo de material, cada tipo ali de suporte, formato que você tiver, tenha embalagens e mobiliários adequadas de acordo com as suas características. Então tem que ser feito um estudo aí para fazer essa análise e essa escolha. Bom, o que mais? Os documentos de valor permanente que apresentem grandes formatos, por exemplo, mapas, plantas e cartazes, então isso aqui é um problema, né, na hora de guardar, devem ser armazenados horizontalmente, em mapotecas adequadas às suas medidas. Então olha só, quando a gente vai guardar um documento muito grande, a gente já tem aí um probleminha prático, primeiro com a embalagem. Porque eu comentei aqui que o ideal é que a embalagem seja maior do que o documento. Mas quando você vai guardar uma planta, ou um mapa de 1 metro quadrado, por exemplo, então vai ser difícil você achar uma pasta desse tamanho. E outro problema é o quê? Se você guardar esse documento, né, por exemplo, em pezinho, a tendência dele é dobrar, amassar, né, não vai ficar legal. É igual quando você compra, por exemplo, você deve lembrar quando você compra, por exemplo, cartolina na papelaria. Já percebeu que lá tem aquele mobiliário que ela fica horizontalmente guardada, retinha? Então o ideal é isso aí, essas mapotecas que o manual sugere, é justamente um mobiliário, geralmente de metal, onde a gente tem as gavetas, né, grandes, e a planta, né, os documentos grandes, ficam ali guardados, deitadinhos, para não amassar. Então é o material mais adequado, é o mobiliário mais adequado para esse tipo de material. Bom, o que ele diz aqui? Ó? Se não for possível esse tipo de mobiliário, uma segunda opção seria manter enrolado. A primeira opção é manter sem enrolar, deixar ele horizontalmente guardado para não amassar. Se não tiver esse mobiliário adequado, a segunda opção seria manter enrolado em tubos. E esse material, nesse tubo, tem que ser aquela história de cartão alcalino ou de pH neutro. E acondicionado em armários ou gavetas. A ideia é nenhum documento deve ser armazenado diretamente no chão. Então você vê que é uma ideia bem simples, não guardar documento solto no chão. Primeiro porque está sujeito ali a poeira, alguém esbarrar, pisar em cima. E segundo tem a questão da umidade, enfim. Então o ideal é ter um mobiliário adequado. Materiais grandes, mapotecas de forma horizontal. Na impossibilidade disso, guardar enrolado em tubos, né, ali de material alcalino ou, dependendo da bibliografia, pH neutro. Olha só algumas questões disso. Em algumas situações, os documentos de arquivo podem ser armazenados diretamente no chão. Olha só, ele pegou o gancho aqui, ó, que aqui falou, nenhum documento deve ser armazenado diretamente sobre o chão. Então aqui ele diz que em algumas situações poderia ter errado, e a gente já sabe a bibliografia. Bom, outra dica. As mídias magnéticas, como fita de vídeo, de áudio, de computador, devem ser armazenadas longe de campos magnéticos, que possam causar distorção ou a perda de dados. Então se você tem mais de 25, 30 anos, você vai lembrar daquelas suas fitas de vídeo, VHS. E quando a gente guardava em casa, a ideia era guardar longe da televisão, lembra? Por quê? Porque o campo magnético ali danificava a imagem. Quando você ia assistir, estava a imagem toda tremida. Então esse material, né, magnético, esse material de fita de vídeo e tal, tem que ser mantido longe de campos magnéticos. Olha só, o mobiliário, a sugestão aqui é, o armazenamento será preferencialmente em quê? Em mobiliário de aço, tratado com pintura sintética, bem pintado, para evitar ali que oxide, né, e traga ferrugem, que vai estragar os documentos também, de efeito antiestático. Então tá aí manual de acondicionamento de documentos do Arquivo Nacional. Questão de prova aí baseada nisso. As mídias magnéticas, como fitas de vídeo, de áudio e de computador, devem ser armazenadas de forma a não sofrer distorção ou perda de dados. E aí vem as dicas
para a gente dizer se está certo ou errado. Então o armazenamento deverá ser feito preferencialmente onde e como? Longe de campos magnéticos? Perfeito. Imobiliário de aço com pintura de efeito antiestático. Olha só como eles estão pegando exatamente daqui, ó. Ó, mobiliário de aço com pintura sintética de efeito antiestático. E aqui a última opção, imobiliário de madeira. Não. Então quais são os itens corretos e a gente já sabe de onde tirou aí a bibliografia. Então letra 1 e 2, tá? Letra C. Bom, mais uma questão baseada nessa recomendação. As mídias magnéticas, como fita de vídeo, áudio de computador, devem ser preferencialmente armazenadas em mobiliário de aço, tratado com pintura sintética de efeito antiestático. Olha lá, exatamente do jeito que está no manual. Portanto, item correto. Bom, outra recomendação dessa mesma bibliografia. Recomenda-se manusear os documentos originais com mãos limpas. Meio óbvio, né? De preferência usando luvas. Além de luvas, os técnicos também devem usar guarda-pó, então jaleco, né, para evitar ali a sujeira do ambiente, e de preferência máscaras para o manuseio de documentos. Então isso aqui principalmente em arquivos que têm documentos mais antigos, então, onde já tem acumulado ali às vezes poeira, né, fungos. Então usar jaleco, né, que eles chamam de guarda-pó, luvas para manusear o documento, e máscaras quando você estiver lidando com o documento aí no dia a dia. Então isso aí para arquivos, normalmente arquivos intermediários e principalmente arquivos permanentes. Então olha só, tem até imagens aqui de situações dessas. Olha só a pessoa com todo esse material que ele citou aqui, ó. Olha só, máscara, luva, e dependendo da situação você vai ter até touca, jaleco e por aí vai. Bom, nesse mesmo manual nós temos a seguinte recomendação. Recomenda-se utilizar também luvas e máscaras ao manusear fotografias, filmes, microfilmes, discos e suportes magnéticos, e também ópticos, considerando-se a fragilidade desses materiais e a necessidade de proteção dos usuários. Então você vê que recomenda-se, pelo que a gente está percebendo, usar máscara, luva, esse tipo de material para proteger não só o documento, como também o usuário, ali, o profissional, né, que está lidando diretamente com os documentos. Vamos lá, outra dica aí que tem nessa bibliografia. Para o manuseio de fotografias, é recomendável a utilização de luva de algodão. Por quê? Quando a gente lida aqui com o documento no dia a dia, geralmente a gente trabalha com aquela luva de látex mesmo. Mas para fotografia, a recomendação técnica é usar luva de algodão. Por quê? Porque ela desliza melhor na fotografia, não cola, né, não gruda ali na fotografia e tende a conservar melhor esse tipo de material. Olha só questões falando disso. O uso de luva de algodão é recomendável para o manuseio de fotografias e também dos negativos que existem no arquivo. Perfeito. Então essa é uma recomendação técnica mesmo. Olha essa aqui. No manuseio de documentos fotográficos, incluindo negativos e reproduções, que são as fotos, é indicado o uso de luvas de borracha. Não. Então a recomendação técnica é luva de algodão. Ao manusear negativos e fotografias, é recomendável que o profissional use luvas de algodão. Perfeito. Então você vê que as questões se repetem aí prova após prova. Bom, outra recomendação. Se você tiver que fazer observações nos documentos, então o bom é evitar escrever no documento, mas se for obrigatório, então o ideal é fazer com lápis macio, 6B, para fazer anotações nos documentos. Primeiro que dá para apagar se você precisar. E segundo, por quê? Porque o grafite é um material estável, tem termos ali de acidez, é um material meio que neutro, então o grafite é muito melhor do que caneta. Por quê? Porque a tinta da caneta ela costuma ter um grau de acidez muito alto e acaba ali danificando o papel, diminuindo a vida útil dele. Então o grafite não, então o papel ele conserva, o lápis ele preserva melhor o documento se você tiver que fazer alguma observaçãozinha nele. Igual, por exemplo, quando a gente organiza documento por código, e às vezes tem que anotar o código no documento, é um código de classificação, então a recomendação seria anotar com lápis, 6B inclusive, evitando a ponta muito fina para não quebrar o papel. Então tá aí uma recomendação dessa mesma bibliografia. E olha só questões falando disso. Para o registro do código de classificação do documento é recomendado usar caneta esferográfica. Não. Então a ideia é lápis e, se for mais específico, é no lápis tipo 6B. Vamos lá, para o registro do código de classificação dos documentos do STM, deve ser usada a caneta esferográfica, pois ela não danifica o papel. Não, então observações devem ser feitas a lápis de acordo com essa bibliografia. Ao fazer anotações dos documentos, como o código de classificação, por exemplo, deve-se utilizar lápis. Perfeito. Então não especificou o tipo de lápis, mas não deixa de estar certo por isso não, tá certinho.
E outra recomendação é, deve-se manusear os volumes e os documentos com cuidado, limpando e secando as mãos antes e após o manuseio. Não só para conservar os documentos, como também para a sua saúde, né? Então tá aí uma recomendação bem básica, bem simples, né? Mãos limpas para manusear documentos no dia a dia. Tá, que mais? Evite fazer qualquer tipo de dobra no canto das páginas. Então muita gente vai folhear ali um processo, um livro, aí dobra o cantinho da página para marcar que está naquela página. Então, você está quebrando aquele pedaço do papel. Ó, com a intenção de marcá-las para leitura. Para tal, se precisar marcar mesmo, use um marcador de papel, para não ter que dobrar o documento, dobrar o papel ali. Outra coisa, não molhar as pontas dos dedos ao manusear os documentos. Então muita gente tem mania de quando está folheando ali o documento, fica com a mão seca, aí vai passando saliva na ponta dos dedos. Então isso aí é um problema porque deixa umidade no documento que vai atrair fungos, micro-organismos. A mesma coisa é aqueles molhadores de dedo. Aquele umedecedor, né, que o pessoal costuma utilizar, que vai colocando ali e passando no documento. Tudo bem, facilita na hora de folhear, só que vai deixando uma umidade que vai favorecer ali o aparecimento de micro-organismos, fungos, então é bom evitar esse tipo de coisa, e aí uma dica, às vezes, que engana muita gente no dia da prova. Olha essa questão aqui, ó. Deve-se evitar a utilização de saliva ou umedecedor de dedo ao passar as páginas dos documentos. Tá vendo só? Perfeito, exatamente isso. E outra dica, não faça refeições dentro das áreas de guarda de volumes e documentos. Então, uma coisa meio que óbvia, por quê? Porque vai deixar ali farelo, gordura, no caso de alimentos líquidos, pode derramar café, uma coisa em cima do documento e acaba estragando. Então, evitar alimentos em geral dentro do ambiente em que se guarda o documento. Olha essa questão aqui, ó. Entre as medidas preventivas a serem adotadas para a conservação do acervo, encontra-se impedir a alimentação de funcionários e usuários no arquivo. Perfeito. Para evitar esse tipo de coisa. Isso aqui. Deve-se proibir a entrada de pessoas com alimento líquido no espaço do acervo, sendo permitido somente acesso de pessoas com alimentos sólidos. Claro que não. Pô, nenhum, nem outro. Bom, então nós tivemos então aqui um módulo de questões, um módulo de sugestões, recomendações, referentes aos fatores biológicos que acabam comprometendo a qualidade dos documentos. O que você percebeu? Que as questões são geralmente retiradas da bibliografia que fala do assunto e as recomendações, as sugestões dessa bibliografia acabam virando questões de prova, quando o examinador às vezes pode até inverter um detalhe ou outro para tornar o item incorreto. Daí a importância de você estar reforçando isso aí no dia a dia, porque as questões vão se repetindo concurso após concurso. Então a gente se vê no próximo módulo. Até lá!